Boa noite a todos. Boa noite. Vamos pedir ao nosso irmão Ricardo que toque a música do Papo de Amanda para que a gente inicie a nossa reunião de hoje. Por favor. Obrigado, Ricardo. Agora vamos fazer aqui a leitura de uma página do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Número 9, Ação Bondade. A cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres, e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição, que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Faze o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, com o dever que te impões a favor de ti mesmo e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmereces a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome. No entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com tua generosidade, estabelecendo ponte de ligação e segurança para a harmonia no mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que, se as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim,
Os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda, e não os que brilham nos veículos da comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Para a nossa reflexão, vamos agora levar nosso pensamento ao alto e assim dizer: Mestre Jesus, amado irmão, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos usufruir do conhecimento que nosso irmão Rubens veio nos trazer, que possamos angariar boas energias para os nossos corações e que possamos sair daqui mais leves, agradecidos por tudo que recebemos até o presente momento. Com a Tua permissão, Senhor, iniciamos nossa reunião. Muita paz a todos e que assim seja. Agora a gente passa a palavra para o nosso irmão Rubens. Boa noite a todos. Essa semana nós estaremos fazendo uma retrospectiva, né, dos trabalhos que a gente já participou, já assistiu, e encontramos uma palestra de um companheiro, Altivo Panfiro, que é presidente do Centro Espírita Leão Denis. E nessa palestra ele fala do Centro Espírita, né? E ele define o Centro Espírita como sendo um ponto de atração para os espíritos que precisam de luz. Ponto de atração aos espíritos que precisam de luz. As nossas inquietudes, as nossas preocupações, os nossos anseios, né? Nesse turbilhão de informações aí desencontradas, realmente nos deixa aturdidos se nós começarmos a acompanhar. Na verdade, nós precisamos começar a fazer uma seleção daquilo que queremos para a nossa existência. As ferramentas nós já temos. As ferramentas estão aí. A doutrina espírita nos direciona exatamente para que a gente consiga se pacificar. Essa é a proposta. Tá? Você se pacifica, vai tirar a batata das costas, tá? Ficar tranquilo. Aí consegue abrir os canais mediúnicos, torná-los receptivos, aí vem para a casa espírita. Aí uma vez na casa espírita, você começa a se recarregar, né? Começa a pegar as informações para se fortalecer. Porque a nossa proposta existencial é de sermos gente boa. Nossa proposta é de sermos gente boa. O Livro dos Espíritos sinaliza isso para a gente. Nós, queiramos ou não, um dia nas nossas existências, se não for agora, será na futura, nós seremos gente boa. Tá? E o tema da palestra de hoje está em Lucas 6:45. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Essa é a proposta de sermos bons. Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que na terça-feira passada a companheira falou do homem de bem, né?
está bem próximo ao homem de bem. E ela fez algumas citações para nós, nos levando a refletir de qual seria realmente a proposta da nossa existência. Nós vamos encontrar em 2 livros, se tiver muito fora, vocês me avisem, gente, porque eu tenho dificuldade de coordenação mesmo. Mas assim, nós temos 2 livros, o livro da esperança, onde o Emmanuel traz para nós o aconselhamento do máximo e do mínimo. E temos o livro Fonte Viva, que o Emmanuel também sinaliza para nós. Mas no fundo desse livro, nessa lição, ele fala da esmola. Aí, antes da gente entrar e falar da esmola, assim, nessa noite, está frio para todo mundo está sentindo bastante frio. Companheiros, nós enxergamos no meio da rua, sem cobertor, sem nada. Quantos companheiros nós enxergamos embaixo das marquises, sem proteção, sem meia, sem touca, sem casaco, sem nada? Aí a gente começa a visualizar que mesmo com o nosso grande esforço, nós ainda não somos capazes de ver a coisa com tanta amplitude. Nós sabemos que tem muitos, né? Mas eles se tornam invisíveis. A maioria se torna invisível, mas eles estão. Se a gente procurar nos recantos mais escondidos, nós vamos encontrá-los. Porque muitos deles fogem da questão social, né? Da encarnação. Mas a gente também precisa falar e elogiar, por exemplo, o Norte Shopping. Está todas as noites, tem um setor, tem um espaço lá, onde ele está abrigando os companheiros que não têm onde dormir. Aí eles vão para lá, tem cama, tem tudo lá direitinho, mas ele tem que ir embora. Eu não sei se eles dão café da manhã, não sei como é que acontece isso. Mas aí a gente olha e vê o quanto nós ainda estamos, né, distanciados disso. E o Emmanuel vem sinalizar para nós, não para que a gente fique com culpa, não. É para que a gente atente de que as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo, né? Mas nós ainda, na nossa entranha egoística, não enxergamos. Vamos lá. Esmola. A gente precisa ter em mente uma coisa: nenhum de nós é pobre o suficiente que não possa doar algo a alguém. Tá? Aí vamos lá, eu vou ler um pedaço e a gente vai falando sobre esmola. Dai antes a esmola do que tiverdes. Jesus. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes a esmola do que tiverdes. Primeira pergunta: nós somos proprietários de quê?
Nada, absolutamente nada. Tá? Essa é a consciência. A gente precisa estar lembrando disso. Nada, absolutamente nada é nossa propriedade. Tudo nos está emprestado temporariamente. E é nosso dever, nossa obrigação, entre aspas, buscarmos o máximo de conforto possível para nós e para aqueles que nós pudermos ajudar. Mas lembrando, nada, absolutamente nada, é nosso. Aí continua. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Nós já descobrimos que nada temos, mas nós detemos alguma coisa. Nós detemos sentimentos que podem ser altruístas ou não. A responsabilidade de tornar os nossos sentimentos bem qualificados, né? A ponto de socorrer o outro e socorrer a nós mesmos também, é responsabilidade nossa. Aí vemos aí. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais não nos revela circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade dos bens que detemos provisoriamente na marcha comum é que nos dá fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder, de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Aí ele está sinalizando para nós o seguinte: a gente precisa prestar atenção, né, naquilo que talvez em algum momento nós queiramos demais, né, que ultrapasse a posse do nosso necessário. Como é que a gente vai medir a posse do necessário? Se nós guardamos alguma coisa a mais, ou temos uma conta bancária super abastada, lá guardado dinheiro, lá ficamos fazendo conta e vamos ganhar, e precisamos, está pagando só 10%, tinha que pagar 30%, né, para que o dinheiro cresça. Isso está dentro da posse do nosso necessário. Já saiu. Mas aí a gente precisa ter esse olhar de que tudo que nós possuímos temporariamente precisa substanciar o nosso conforto e o compartilhamento com os outros. Hoje em dia nós estamos na época do filtro, né? Nós filtramos tudo. Na internet vamos filtrar, né? Para ficar, as pesquisas ficam mais específicas. Mas nós fazemos isso com o nosso sentimento. Quando nós estamos diante, no nosso dia a dia, como é que eu lido com as adversidades? De que maneira eu lido com as adversidades? Aí eu vou pensar, não, eu lido de maneira altruísta, eu levo, como é que se diz, com tranquilidade, né?
Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado, ao meu caminhar, né? Tranquilo. Eu não tenho problemas de apego a nenhuma situação. Tá? Mas esse desapego você o torna produtivo para alguém. Noite de frio intenso, quantos casacos nós temos guardados? Quantas roupas, calça comprida, nós temos guardadas no nosso armário? Você vai responder não, pelo amor de Deus. Só pensar. Hã? Aí assim, será que todos aqueles que lá estão guardados vão ter utilidade ainda? Ou seria mais útil que tivesse servindo a alguém? Mas, quando nós vamos separar as roupas, né, as coisas para doar, a gente, aí eu não posso falar assim, a gente, eu falo de mim. Eu olho para o armário, assim, essa aqui dá, essa aqui eu vou. Aí, na quarta, eu digo, não, mas aquela quadriculada lá, talvez eu vá precisar, eu tiro. Aí, eu não sei se acontece com algum de vocês assim. Aí tiro. Aí, quando eu olho, a parte do tiro está maior do que a outra que eu ia doar. Isso é o quê? É o destaque da minha essência egoística. Isso é o destaque da minha essência egoística. Eu ainda não consigo ser um homem bom. Meu coração ainda não se sensibiliza a ponto de olhar o companheiro que está com a grande necessidade. Às vezes, a espiritualidade sábia, né, nos dá um sacode, assim, por exemplo, nos mostra alguém ou alguma situação e aquilo te incomoda, né? Aí você disfarça, vai de uma maneira ou de outra procurar prestar um socorro ou ser útil. Mas isso, infelizmente, não é uma constante. E quando a gente consegue captar a mensagem da espiritualidade, logo depois que a coisa acontece, é bem sucedido, logo depois a gente sente aquela leveza, né? Parece que estamos flutuando, né? Aí pensamos, quando eu estou usando o termo, eu estou falando do Rubens, tá? Aí pensamos, sou um homem bom. Ainda não sou bom. Eu preciso exercitar esse ponto de igualdade com todos os companheiros de caminhada. Eu preciso ver até onde eu estou sendo egoísta ou não. E ele segue aqui. Não ouvidemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntamos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? O que nós temos que nós podemos dar para alguém, né? E que não vai nos fazer falta? Que a gente nota que fazer falta ainda é um problema. Um sorriso, um abraço. Há pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de ver uma situação que um companheiro lá estavam sentados lá almoçando, nós estávamos assim à parte, e chegou uma jovem. E nitidamente ela tinha um desequilíbrio psicológico. Ela falava e repetia a mesma coisa. E ela pediu comida.
E o companheiro, primeiro é o seguinte, ela entrou no bar, todo mundo já, principalmente na hora do almoço, né? Aí, ó, já é algo estranho. Aí ela foi em vários locais e foi nesse rapaz. A gente estava eu e o Esther, estavam lá observando ela. Aí o rapaz veio, conversou com ela, pediu para ela sentar. Aí ela pediu, paga uma comida, mas ela ficava repetindo, né? Aí alto. Aí a moça lá veio pedir para tirar ela, o rapaz falou, não, deixa ela aí. Você quer comer o quê? Aí ela falou, a gente sabe porque ela falou alto. Aí pagou lá a alimentação, aí ficou lá conversando, aí eu fiquei pensando assim, mas ele não perguntou o nome dela. Não perguntou o nome dela. Não. Aí, assim, quando a gente pensou, ele perguntou, aí ela falou, Cláudia Tavares, ficava repetindo. Né? Aí ele foi lá, fez a quentinha, ele continuou almoçando, ela pegou a quentinha e continuou sentada, né, calada, com a quentinha dela em cima da mesa e calada. Aí chegou a nossa alimentação, a gente se alimentou. Aí eu fiquei olhando, né? Assim, ela não queria nada mais do que falar alguma coisa. Porque se a gente olhar, a pessoa que está no estado de abandono, ele esquece o próprio nome. Sabe por que esquece o próprio nome? Porque ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Faz essa experiência. Quando tiver um companheiro naquele estado de abandono, como é seu nome? Ele vai te demorar a responder o nome dele. Porque o nome dele cai no esquecimento. Primeiro que ele fica admirado de alguém estar se perguntando. E segundo, porque esse hábito ele não tem. Nós convivemos bem porque todo mundo sabe. E mesmo assim a gente ainda esquece. Se passar muito tempo, você fala, quem é aquele mesmo? Caramba, a pessoa veio falar comigo e eu não lembro o nome. Aí você imagina, você morando numa situação precária de abandono, que ninguém te pergunta o nome, sequer dentro de casa alguém fala do teu nome. Como é que a pessoa vai lembrar do próprio nome? E isso é uma preocupação que a gente precisa ter, principalmente na casa espírita. A pessoa está sendo usufrutuário das nossas ações, né, beneficiado de uma maneira ou de outra, a gente precisa saber o nome dele. Não é o Coisinha não é Coisinha não, é Cristiano. Não é Coisinha, o nome dele é Cristiano. Ou aquele que vem com um casaco preto, não, tem que saber o nome dele, Fernando, Joaquim, seja lá qual for. Porque se nós estivéssemos na mesma situação, nós gostaríamos de ser chamados pelo nome. E sigamos. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos ao próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta? Primeiro a gente vai ver, né, que espécie de emoção a gente distribui ao outro. Quando eu me aproximo, a pessoa sente prazer, porque eu estou dando atenção, porque eu sou atencioso, ou eu não dou atenção, Rubens, não dou atenção, com medo que ele ultrapasse o meu padrão de intimidade.
da minha possibilidade de intimidade. Eu preciso estar atento a isso. Aí assim, o que é que nós trocamos? Quando eu me aproximo de um companheiro para ser solidário, ou na nossa convivência, qual é a emoção que a gente passa para o outro? Isso é vibracional, isso é vibração. Se eu estou qualificando a minha vibração, todas as vezes que eu me aproximar de alguém, será prazeroso para mim e para esse alguém. Dizem que o Chico Xavier, a 50 metros de distância, as pessoas já sentiam o bem-estar vibracional. Aí eu preciso saber o seguinte: se o meu, no trato, no dia a dia, com o meu companheiro de caminhada, qual é o tipo de vibração? Vibração de medo, de preocupação, de desconfiança, ou aquela vibração de bem-estar? Preciso tomar conta disso. É isso, é essa proposta que o Emmanuel traz para nós, para que a gente preste atenção o que é que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos. Qual é o estoque de sentimentos que nós possuímos? Eu preciso saber quais são os sentimentos que eu tenho, verdadeiros. Não precisa falar para ninguém, verdadeiro. Meu sentimento verdadeiro é de compaixão para com o próximo, é de querer ajudar, mas assim, não tenho como ajudar materialmente, mas eu já sou possuidor do conhecimento do benefício da prece, então eu oro para aquele companheiro, envolvo a ele e a mim para que ele seja feliz. Eu preciso estar sempre com esse olhar. Esse olhar é o olhar de quem? Quem é que fazia isso conosco? Quem? Não ouvi. É assim que Jesus nos tratava. Jesus nos chama pelo nome. Quando Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu ficou como? Assustado. Mas é esse mesmo susto que nós provocamos naquele que está abandonado. Esse mesmo susto. O Zaqueu jamais imaginaria que Jesus ia saber o nome dele. Aí assim, e como é bom você chegar no local e a pessoa souber, olha, esse aqui é o Cláudio, né? Esse aqui é o fulano, esse aqui é o Bertão. Aí você se enche de felicidade. Mas para nós já é habitual, a gente nem liga, né? A não ser quando a gente consegue até fazer a diferença de alguém quando está aborrecido conosco. Né? Eu vou citar aqui, eu sei que eu vou apanhar quando chegar em casa, mas tudo bem. Rubens, já mudou. Né? Assim, mas isso não é só na Luiz 420, não. Ou é? Nos outros endereços é a mesma coisa? Muda a entonação de voz para se chamar? Não. Isso é algo comum a todos nós. Né? Quando nós alteramos a emoção, seja lá por que razão for, e nos direcionamos a alguém, muda. Aí, o que muda é o padrão vibratório. Padrão vibratório que é da nossa responsabilidade. É isso que nós perguntamos, né? Que tipo de vibrações nós espalhamos? Para difundir a bondade,
Ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas, para não darmos pedras de indiferença nos corações famintos de pão e de fraternidade, é indispensável mergulhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem ou de tantos quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende a luz para a ignorância. A gente começou o estudo dizendo que a casa espírita é um ponto de atração para espíritos que precisam de luz, que buscam a luz. Aí assim, qual a luz que eu venho buscar? Todos que aqui chegarem, precisam sair melhor emocionalmente do que estavam. A espiritualidade faz a parte dela. A espiritualidade cuida. A segunda responsabilidade é dos dirigentes. A segunda responsabilidade é do dirigente. De olhar, de notar, né, de saber como é que aquele companheiro que vive no dia a dia, né, a gente identifica com certa facilidade, se prestarmos atenção. O companheiro que chegou pela primeira vez à procura de socorro, nós nunca podemos orientá-lo dizendo que não é aqui que ele vai encontrar o socorro. Se a espiritualidade teve o trabalho de direcionar ele para aqui, a gente precisa se virar nos 30 e atendê-lo. Atendê-lo não significa satisfazer todos os desejos, não. Atendê-lo com emoção, com acolhimento, com respeito, com carinho, mostrando para ele, olha, nem tudo está perdido, é injeção de ânimo. Essa é a nossa responsabilidade. Então entrou no portão, né? A maioria de nós aqui já entra pela porta lateral, mas aqueles que ainda só entram pela porta da frente precisam desse tratamento. Esse é o patrimônio da casa espírita. O ponto de luz que o espírito vem buscar não é lá do outro lado, não é aqui. Esteja ele em que condições estiver. Porque a condição dele, como a nossa, de bem-estar ou não, é temporária. A gente precisa se conscientizar disso. É condição temporária, passar. Aí a gente tem duas escolhas. Passar com altruísmo, sendo útil, ou não. É a responsabilidade nossa. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dai a esmola de vossa vida íntima, ajudai para vós mesmos, espalhais alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação, com os vossos semelhantes. Sede irmãos, dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, sempre será dádiva de amor para todos. Eu preciso, cada um de nós é um dínamo. Aí eu preciso saber como é que eu estou sendo esse dínamo de iluminação. O Divaldo costumava dizer que determinadas residências, né, tem lá aquela marcação de luz.
Às vezes o espírito passa, tem um prédio, o espírito, uma pessoa vai lá e vai encaminhar, ele vai pedir, aí chega lá o porteiro e diz assim, não, eu acho que eu conheço alguém que pode te ajudar, Dona Rosa. Tá? Aí vocês, mas comigo? Quem mora em casa, isso é mais do que é normal, que a pessoa vem, tem um monte de casas, e vai lá na tua campanha e toca, lá. Claro que você vê nitidamente que tem alguns, né, que são profissionais, né? Aí, com o tempo, você aprende a fazer esse discernimento. Mas muitos têm a real necessidade. Nós vivemos muitas experiências dentro do movimento espírita, muitas. E experiências com companheiros amados, do quais a gente sempre observava a questão do trabalhador espírita, né? Se ele tem um bom coração, se ele tem um bom humor, se ele está sempre predisposto a ajudar, a ser solidário com alguém. E um desses companheiros, muito amado, né? O nome dele é Carlos Afonso, atualmente ele está internado no hospital, num estado de condição física que não precisando de cuidados intensivos, né, que era inclusivos, aliás, que era o cuidado paliativos. Eu acho que era isso, né? Cuidado paliativos. Aí, mas eles, na nossa vivência, nós tivemos assim muitas oportunidades de realizar trabalho juntos. E ele é uma pessoa que ele sempre juntava, ele tinha assim ele é uma pessoa atraente, né? Não é atraente de beleza, é atraente de atrair pessoas, né? E existem aqueles que são repelentes, você tem dificuldade de se aproximar. A primeira que a pessoa não se permite, mas isso é uma outra discussão. Mas o Afonso é uma pessoa atraente. E ele chegava na casa espírita, a casa espírita que a gente frequentava, uma casa espírita muito grande, tinha muitas turmas de evangelização, e ele trabalhava no horário da manhã e ficava lá fazendo mágica, né, para as crianças. Aí ele pegava o dedo, aí colocava assim, tirava e puxava, e as crianças ficavam admiradas, como é que o senhor tira o dedo e não sai sangue? E ficavam ali, né? E as crianças cercavam ele. E tinha um garoto no meio desses evangelizantes, que o nome dele era Nelson. Eu estou dizendo era porque ele nunca mais ouviu o Nelson, e a última vez que eu o vi, ele estava numa situação muito delicada. Aí o Nelson, lá, quem levava Nelson para a evangelização era a avó, Dona Adelaide. E o Nelson era um daqueles garotos que não conseguia ficar sentado. Nelson era ligado no 220. E uma pessoa que dava atenção, que buscava acolher ele, que levava ele para a sala, era o Afonso. O Afonso sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Aí a Dona Adelaide chegava lá, e a Dona Adelaide uma vez disse assim para nós: eu não posso faltar os sábados à evangelização, eu não posso deixar de trazer o meu neto, porque eu sei que ele precisa muito. E a gente não dava atenção a isso, né? Isso seria uma preocupação de todos aqueles. Lá, as turmas, eram 10 turmas de aproximadamente 30 alunos, num turno só eram 2 turnos, né? 30 de manhã em cada turma, eram 10 turmas de manhã e 10 turmas de tarde. Muito evangelizando.
Aí o Nelson, lá naquele contexto, com muito sacrifício, quando eu acho que ele atingiu mais ou menos 8 ou 9 anos, a dona Adelaide desencarnou. E o Nelson sumiu. E também, na verdade, até retificando, o Nelson não sumiu. Nós não prestamos atenção no desaparecimento do Nelson. E é uma coisa, isso me está batendo agora, e é uma coisa que a gente precisa estar atento. Habitualmente estamos nós aqui, alguns de nós ali, né? Vamos usar como exemplo, o senhor Jaime, vamos estar aí, o senhor Jaime deixou de vir, opa, não, a gente precisa estar atento. Por que o senhor Jaime não está vindo? Não? Foi isso que nos faltou com o Nelson. O Nelson desapareceu. E a gente também, naqueles afazeres de cuidar de todo mundo, passou. Tempos depois, nós estávamos numa quinta-feira, apareceu uma família, um rapaz com 2 filhos e a esposa. E lá no portão, ele fazia assim, ó. Aí, vou lá ver o que ele quer. Eu fui lá. Aí eu olhei, a fisionomia não me era, como é que se diz? Me era familiar, não era estranho. Mas eu não lembrava, não lembrava. Aí eu ficava olhando, aí ele falou assim, tudo bem, mas ele estava em condições péssimas, né? Fisicamente. Aí eu, tudo bem. Eu vim aqui procurar aquele tio de cabeça branca que fazia mágica. O Nelson, que faz mágica, faz mágica. O Nelson devia estar com uns 25 anos, mais ou menos, com 2 filhos e a esposa, numa situação de penúria muito grande. Aí eu falei assim, o tio de cabeça branca é aquele que fazia mágica para a gente. Aí eu lembrei. Ele está falando de quem? Do Afonso. Ele está falando do homem de bom coração. Ele está falando de alguém que deu atenção a ele. E para encurtar a conversa, ele voltou lá outras vezes, nós fomos procurando atendê-lo dentro da maneira do possível. E um dia, aí uma dessas vezes, ele sentou, entra, senta aí, sentou, ele ficou olhando, aí olhou para o teto, olhava, e falou assim, eu deixei passar a oportunidade que eu tive. Eu não consegui enxergar o único lugar onde eu fui respeitado, acolhido e amado. As pessoas aqui me tratavam com respeito, com carinho. Perguntavam o meu nome. Algumas pessoas eu lembro, do tio da cabeça branca, da dona fulana, citou mais uns 3 nomes. E assim hoje eu estou nessas condições, porque eu não consegui aproveitar, não consegui entender o que minha avó dizia. O esforço da dona Adelaide de levá-lo não foi em vão. Não foi em vão. E aí, de repente, o Nelson lembrou e cantou assim. Aquele tio de cabeça branca cantava assim uma música. Como é que era a mesma música? Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Ele não continuou, ele não conseguiu dar continuidade.
porque ele não lembrava. Mas a gente sabe a continuidade da música, né? Não tenho problemas, eu tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração, eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar, não tenho problemas, não tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Nosso único guia e modelo é Jesus. Essa réplica de aconselhamentos é para que a gente consiga captar alguma coisa. Não precisa gravar tudo que está na lição. Só uma coisinha só. E essas repetições sucessivas que vão ocorrendo conosco, com a perseverança de estarmos na casa espírita, essa troca de energia um com o outro, ou um a favor do outro, é que vai nos fortalecer e fazer com que a gente entenda que o modelo e guia é Jesus. E sendo o esforço que nós desprendemos para seguir a Jesus, nós vamos encontrar e conseguir alcançar a felicidade que tantos almejamos, que é a paz de espírito. Que Deus permaneça conosco, que nós possamos estar, ter usufruído, né, desse momento de leitura e que possamos nos fortalecer e buscar sempre, jamais esmorecer de estarmos nesse ponto de luz. Que assim seja. Obrigado, Rubens. Obrigado a você que nos assistiu pelo YouTube. Curta, compartilha e fiquem com Deus. Uma ótima noite.